Por motivos financeiros, uma rede de ensino fechou as portas no Distrito Federal, prejudicando 3.000 estudantes. Os pais buscaram o Ministério Público. Desde o início do mês, os portões das escolas da rede de ensino Alub estão fechados. As aulas foram suspensas. 3.000 alunos de 6 unidades foram prejudicados com o fechamento das escolas. Preocupados, representantes dos pais foram até o Ministério Público. Eles cobram providências da rede de ensino e querem o documento exigido para fazer a transferência dos filhos para outras escolas. Sem receber, os professores iniciaram uma greve. Na última sexta-feira, a instituição se comprometeu a adotar medidas que diminuam os prejuízos causados aos estudantes. Ficou acertado que a entrega das declarações para transferências será feita de forma imediata. Não serão cobradas multas pela rescisão de contratos junto ao Alub. Os pais dos alunos também não vão ter que pagar as mensalidades de outubro, novembro e dezembro. O MP deu um prazo de 45 dias, conforme estabelece a legislação, para que todos recebam o histórico escolar. A nossa preocupação primária era que os alunos voltassem à escola, porque para que eles possam encerrar o ano letivo, eles precisam ser matriculados em alguma unidade escolar. Sem isso, eles não terminam o ano e eles perdem o ano letivo. O advogado da rede de ensino explica que a escola foi fechada após o bloqueio de contas, depois que o dono da instituição passou a ser investigado na Operação Lava Jato, por supostas fraudes em fundos de pensão. O advogado afirma ainda que 70% dos estudantes já estão matriculados em outras escolas. Estamos tendo a ajuda não só de outras instituições privadas, mas também agora um braço da rede pública, que se comprometeu a realocar todos os alunos que não conseguissem na rede pública. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Melilo Nascimento. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O senhor que é especialista nessa área de educação, né? Nós vimos ali no finalzinho da reportagem que as escolas, então, precisam receber esses alunos, escolas públicas ou privadas, mas existe essa obrigação? No caso das escolas públicas, é uma obrigação, por força de lei federal. No caso das escolas privadas, não há essa obrigação, mas, obviamente, que elas vão tentar encontrar um jeito, porque os maiores prejudicados são os estudantes e suas famílias numa situação como essa. É uma tragédia, é um desastre que decorre da péssima gestão de uma escola, mas isso já virou tradição no Brasil, em todos os cantos. Há sempre um município, uma localidade ou outra, onde, por conta dessa péssima gestão, presenciamos absurdos como este. A instituição dá sinais de que não enfrenta uma boa situação financeira, que está com dificuldades. Como é que os pais podem perceber isso? Olha, o desastre nunca vem de maneira inédita e sem conhecimento. No caso concreto, o ocorrido em Brasília, teve alguns sinais. O primeiro foi o fato de que os professores pararam de receber salário e entraram de greve em agosto. Já é um indício muito forte. Depois, desde o começo do ano, que parte da escola, porque não é uma escola apenas, é uma rede de escolas, uma parte dessa rede estava sem credenciamento na Secretaria de Educação. Portanto, vem à tona esses indícios. O problema é que faltou capacidade da escola de reconhecer que estava com sérios problemas e tomar uma medida mais correta e mais justa com relação aos estudantes. Agora, infelizmente, esse não é um caso isolado aqui no Distrito Federal. Outros estados também enfrentam, né? Já passaram por esse problema de fechamento de escolas. Existe um credenciamento dessa instituição. Então, se a escola não está credenciada, também é um elemento que deve ser avaliado pelos pais, né? Quem é que faz esse cadastramento? Olha, o credenciamento é feito nas secretarias de educação dos municípios, no caso de escolas estaduais, da Secretaria Estadual e, no caso do DF, na Secretaria de Educação da cidade, do Distrito Federal. O grande problema é que esse cadastro é um cadastro quase que secreto. Apesar de serem públicos, a população não tem acesso a isso. Talvez uma grande medida fosse transformar esse cadastro em eletrônico. Pouquíssimos municípios, eu conheço 2 ou 3 que têm esse cadastro eletrônico. Isso economizaria gente, daria mais informação à população
e, obviamente, permitiria um maior controle social por parte das famílias e dos estudantes com relação ao credenciamento das escolas. Doutor Melilo, a escola pode ser descredenciada? Pode. Quais são os motivos? Os motivos são a falta de projeto pedagógico, a falta de condições mínimas para funcionamento, a falta de quadro de professores. Ou seja, cada secretaria estabelece aí, dentro da legislação, que em certa medida é uma legislação já consolidada, nós temos muitos anos de produção legislativa sobre os temas da educação, e, ao mesmo tempo, é óbvio que os órgãos de controle, como o Ministério Público, que sempre estão atentos, têm que encontrar outros mecanismos de fiscalização para melhorar exatamente e evitar que se repitam casos como estes, que são já muito frequentes. Ou seja, nós não estamos contando nenhuma novidade, nós não estamos oferecendo nenhum dado novo, é algo que se repete todo ano em algum município, dessa vez foi no Distrito Federal, mas que tem essa história absolutamente trágica. Eu acho que é uma tragédia porque nós estamos no começo de novembro, daqui a pouquinho, e os estudantes têm um mês e meio de aulas. Deixa marcas, né? Deixa marcas, deixa trauma, prejudica a relação do ensino-aprendizado e, para piorar, afeta famílias, professores, funcionários, e isso acaba transformando essa tragédia em algo que a gente tem que combater. Doutor Melilo, diante da tragédia, nós vimos na reportagem a atuação do Ministério Público, do DF. A quem recorrer, o que fazer? É uma ação coletiva, uma ação individual ou diálogo também? Bom, me parece que o começo de solução passa pelo diálogo. E o começo de pensar isso como política pública é fazer um trabalho a médio e longo prazo para evitar situações como essa, aumentando não somente o controle, mas o controle das famílias. Depois é possível ações individuais, há relações civis, há relações do consumidor, há relações trabalhistas, há relações no campo do direito educacional e pode ser feito pelo Ministério Público, que tem essa obrigação, mas também pode ser feito por meio dos pais que se reúnam para buscar os prejuízos. O que é importante? O mais urgente é encontrar um local para os estudantes completarem o ano de 2019 e reduzir ao máximo a perda desses estudantes. Muitos vão fazer exame nacional do ensino médio, muitos estão aí à beira de buscar um caminho para as suas carreiras, portanto, o principal nesse momento é reduzir o dano. Independentemente de uma ação, não tem preço, né? Claro, e mais do que isso, lembre-se que estamos cuidando de, geralmente, adolescentes que estão numa fase muito delicada da vida. Ok, doutor Melilo Nascimento, mais uma vez, muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.